Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha do livro Busca e Acharás, psicografado por Chico Xavier, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Esse é de Emmanuel. Degraus da vida. Comparemos o mundo a grande instituto de ensino. Aceita a existência no planeta por estágio educativo de que necessitas, ainda mesmo quando te reconheças na condição de doente sob o regime de internação em alguma das enfermarias da escola. Nasceste no lugar mais indicado aos ensinamentos de que precisas e no grupo familiar que mais se te aconselha ao currículo de lições. O corpo físico é a carteira de recursos a que te prendes para efeito de preparo e burilamento. A religião do teu clima doméstico é a classe de iniciação na espiritualidade maior, da qual podes seguir indefinidamente para diante, no rumo dos mais elevados conhecimentos. Faze, pois, da ideia de Deus que já possuas, o caminho da própria ascensão. Elege no trabalho a tua bênção de cada dia. Compreendamos que o bem é a execução da lei divina, a estabelecer a felicidade dos outros com a mesma justiça com que a estabelece para cada um de nós. E o mal é a tribulação que, porventura, estejamos impondo à existência do próximo. Dever é rotina de instrução, disciplina é condição de êxito, dificuldade é exercício de aperfeiçoamento, conflito é aula de reequilíbrio. Tentação é repetência de testes nos quais já falimos em nos referindo às reencarnações passadas. Obstáculo é desafio para melhora de resistência. Solidão é pausa de reajuste. Menosprezo de pessoas queridas é convite ao aprendizado do amor genuíno. Contratempos se definem por avisos salutares no serviço a fazer. A não ser para auxiliar desinteressadamente, não procures tanto saber o que sucede no curso dos colegas e dos vizinhos, porque de volta ao lar maior, responderás essencialmente por ti. À vista disso, não ouvides que ninguém se eleva sem elevar-se na vida pelos degraus da lei de elevação. Graças a Deus. E diante dessa belíssima lição, que já é um material para a reflexão dos nossos espíritos, aproveitando a existência nessa escola abençoada que é a Terra, para que burilemos os nossos espíritos e trabalhemos as nossas imperfeições para que a cada dia estejamos melhores. Agradecemos a Deus a sua bondade de nos permitir que aqui chegássemos e fôssemos, Senhor, instrumentos do teu amor em prol de todos aqueles que aqui adentrarão no dia de hoje. Envolve o nosso Cláudio, que nos trará o estudo dos Espíritos no dia de hoje. Envolve a nossa Kilsen, que nos trará o teu Evangelho. Enfim, Senhor, derrama tuas bênçãos sobre todos nós, para que possamos absorver e aproveitar as lições que serão dadas no dia de hoje. E em teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que ao encerrarmos esta prece, possamos dar início à nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito feliz assim por poder estar aqui na Casa do Caminho, né?
e a gente poder fazer um estudo conjunto. Eu sei que estamos poucos aqui, né? Mas a importância que isso carrega para cada um de nós é muito grande. A gente está estudando o Livro dos Espíritos, eu queria situar a gente, né? Então, já passaram os estudos da primeira parte, que é das causas primárias, que falam de Deus, de elementos gerais do universo, da criação, do princípio vital. E agora a gente está na segunda parte, que é do mundo espírita ou o mundo dos espíritos. O primeiro capítulo, que é dos espíritos, já passou, fala das ordens dos espíritos, dos anjos e demônios e tal. E agora a gente está no capítulo 2, da encarnação dos espíritos. É importante a gente situar a gente, não só porque o estudo doutrinário, às vezes, quando você quer realmente aprender, ele tem que ser um pouco repetitivo, para você ir pegando a ideia. E cada vez que a gente estuda novamente o Livro dos Espíritos, a gente vê vertentes que a gente não viu no anterior. Isso acontece com o Evangelho, com o Céu e Inferno, com a Gênesis, com obras póstumas, né? E com o Livro dos Médiuns. Por quê? Porque Kardec estruturou uma pedagogia, ele era um pedagogo. Então, quando você olha o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro, né, que foi compilado com os ensinamentos da doutrina, você vê claramente isso. É uma explicação do princípio, e ela vai caminhando, e ela vai indo para outra vertente, e ela vai indo. Então, é muito importante para que a gente vá adensando esse conhecimento. Eu vou falar um pouco no final da palestra o porquê desse adensamento, né? Então, a gente está estudando agora, do capítulo 2, a parte da alma. Eu acabei de perder aqui, mas eu vou encontrar. Achei. É da 134, da questão 134, até a questão 146. E aí, é interessante, eu estudei, mas eu confesso que eu não vi o ponto seguinte, né? Porque eu estava focado no que eu tinha que falar hoje. E o ponto seguinte é o materialismo. E toda vez que eu estudei falando sobre a alma, eu pensei quanto esse conhecimento do que é a alma realmente ajuda a gente a fugir do materialismo. O que me deixou bem intrigado, porque eu só li agora na casa o ponto seguinte, né? Falei, pô, materialismo, então tem tudo a ver. Então Kardec vai entrar com uma formação para depois falar de materialismo. Eu vou acompanhar a leitura aqui das questões certinhas. A gente vai comentando cada uma delas, não todas, mas algumas, e eu vou ler só as perguntas. Mas antes disso, uma coisa que fica patente nesse trecho da alma, e fica patente em outros textos dos livros dos Espíritos, os Espíritos que vêm dar a comunicação do Livro dos Espíritos, que normalmente foram psicografias e tal, que foram encaminhadas a Hippolyte Léon Denis Rivail, que é Allan Kardec, né? Vieram de vários lugares do mundo, com vários cadernos, com as mesmas perguntas, ele compilava aquelas respostas. Eles repetem isso constantemente, nessa parte em si, eles repetem muito, que é simplesmente: a vossa linguagem é pobre. Eles falam isso muitas vezes durante essa parte. E por que isso? Porque ela é pobre mesmo, né? Ela não consiste na gente de um adensamento de questões. A gente não tem palavra para tudo. Então, às vezes, você tem uma palavra que descreve muitas coisas. Eu vou trazer um exemplo simples, né, referendando a língua grega antiga, porque eles pegavam alguns verbetes e, às vezes, eles abriam essas palavras em várias questões para significar coisas diferentes. Então, por exemplo, só comparando no que já existiu na Terra, né? Então, quando a gente fala amor, por exemplo, eu amo você. O que eu estou querendo falar com isso pode ser completamente diferente que eu falar que eu amo ela. E eu posso estar falando de amor. Um sentimento profundo de gostar e tal, etc., né? No grego antigo, né, nos estudos de Aristóteles, ele fala em 6 tipos de amor.
Então, quando você estava falando entre os gregos na praça, que normalmente eles ficavam na praça, eles tinham escravos. Eu não estou falando que eles eram elevados. Todo mundo tem suas questões, né? Então, era uma sociedade que era baseada em escravos. Isso era uma crítica de Sócrates, né, de Platão, de Aristóteles. Mas, na parte semântica, no estudo da palavra, eles eram bem elaborados. E aí, o que acontece? Ele fala que Eros conhecemos tradicionalmente como amor romântico. Então, se o cara falava que ele tinha alguma formação de Eros por alguém, era um amor romântico. Ele tinha uma atração romântica por aquela pessoa. Tá? Tem o amor filia, que é o amor que tem por base a amizade, eventualmente, e a liberdade. Né? Esse é um amor difícil, porque ele está embutido na questão do sacrifício. E não tem nenhuma conotação de amor romântico nisso. Então, por exemplo, se eu tenho uma filia por tal pessoa, eu me sacrificaria por ela. E é amor. Entendeu? No terceiro ponto, Storge, que se manifesta sobretudo entre pais e filhos. Então, esse amor de cuidado, de ficar ali. Então, vamos dizer que assim, por exemplo, vamos dizer que Sócrates falasse que ele tinha Storge por Platão. Ele via Platão como filho. Ou os outros discípulos como filho. Ágape, né, que esse é mais comentado, né, é um tipo de afeto que se nutre pela natureza ou por Deus, que falam que é um amor puro, que é o amor da sensação dessa espiritualidade e tal, etc. Né? Ludos, que diz respeito ao amor divertido e descomprometido, sentir-se arrebatado por várias pessoas simultaneamente, daquela pessoa que fala, eu amo a vida, né? As coisas assim, foi para uma festa, né? Vamos dizer que alguém foi para uma festa, aí beijou alguém, não sente uma atração necessariamente, mas ele estava nesse movimento, né? E pragma, que é o amor pragmático e racional, despesa demonstrações de emoção excessiva, ou ciúmes, mas é um cuidado. Por que eu ressaltei isso? Porque hoje a gente não tem na nossa língua essas definições de amor. Não tem. Eu falo que eu amo a minha filha, eu falo que eu estou falando porque eu critiquei no estudo, né? Eu falo que eu amo a minha filha e eu amo a minha esposa. Não é o mesmo tipo de amor. Não tem a mesma conotação. Mas como a nossa linguagem é pobre, eu uso a mesma palavra. E aí, quando os espíritos, imagina, um espírito que veio lá de Júpiter, né, um planeta super elevado, né, já está em outro estágio, não tá, nós somos os últimos, só para falar para todos nós, né, nós somos o único planeta de provas e expiações do sistema solar, não tem outro, nós somos o mais atrasado no sistema. Todos os outros planetas, eles estão mais evoluídos que a gente. E eles, obviamente, como espíritos bondosos que são, vieram à Terra, deram mensagem, nos ajudam. Você imagina um espírito vindo desse local e fala assim, como é que eu me expresso? Para o que você quer falar, eu tenho 20 palavras, você tem uma só. Então, ele tem que comprimir essa linguagem, né? Deixar bem miudinha, para que isso fique claro, né? Para que não esteja questões. Então, assim, é um esforço da espiritualidade. Tentar fazer com que a gente entenda coisas que são complexas com uma linguagem pobre. E é o que eles estão tentando fazer quando eles falam aqui da alma. Então, é importante falar, e aí eu particularmente gosto muito da doutrina espírita e me fidelizo muito à ideia dela por causa disso. Os espíritos são claros. E Kardec é extremamente didático. Então ele começa assim, qual é a primeira questão falando sobre a alma? O que é a alma? Tem uma pergunta mais direta do que essa? E a resposta se dá em 3 palavras. É um espírito encarnado. Depois disso, todas as perguntas vão se referenciar a essa primeira.
mas pensam assim, mas pensam de outro jeito. É verdade. Mas o que é alma? Para a doutrina espírita, é um espírito que é encarnado. Então, nós todos, né, somos espíritos encarnados. Podemos definir nós, né, como alma. Na doutrina espírita. Se você for numa corrente oriental, a mesma palavra alma vai estar referente a outra coisa. Porque a alma vem do latim, né, que vem de anima, é aquilo que anima alguma coisa. Tudo bem? Então a origem está lá atrás. Então, ânima. Então, estou animado. Beleza? Mas assim, o que acontece? Como a gente tem uma linguagem pobre, se eu pegar outra vertente espiritualista, vai falar que a alma pode ser outra coisa. E se a base de entendimento dele tiver uma coerência, pode ser que ele não esteja mentindo. Ou seja, para aquela ideia espiritualista, alma é isso. Baseado nisso, nisso e nisso. Tudo bem. Para aquele indivíduo que está seguindo essa orientação espiritual, ou essa vertente religiosa, ou essa vertente espiritualista, né? Tudo bem, está seguindo, e o princípio alma se define como isso. Até para a gente, quando a gente está conversando com outras pessoas que não são espíritas, a gente tem que tomar um certo cuidado. Não, porque é isso. Não é isso. Ele pode estar certo e você está certa. Porque na concepção dele, a origem daquela palavra se define por outra coisa. A alma e os espíritos são, portanto, idênticos e a mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos, antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem o invólucro carnal, para se purificarem e esclarecerem. Então, nós estamos nesse estágio. Há espíritos desencarnados aqui no salão que não estão nesse estágio. E tudo bem. Aí encarnarão futuramente, ou já alcançaram um grau de elevação espiritual que não encarnarão agora, e assim vai. Há no homem alguma outra coisa além da alma, do corpo? E aí, você nota, você está entendendo que Kardec vai construindo o conhecimento devagarzinho? Há no homem alguma coisa além dessa alma? Há. Essa didática é tão sensível que entre os espíritas, né, um dos espíritos maiores que a gente conhece, que é Bezerra de Menezes, que esteve encarnado na Terra ali por 1800 a 1900 e tanto, um amigo dele dá o livro dos espíritos para ele, mas ele era extremamente racional, um cara extremamente estudioso e tal. Ele leu o livro dos espíritos numa noite. Ele fala: bom, agora eu sou espírita. Porque foi tão lógico para ele aquilo, tinha tanta coerência naquela fala do início, meio e fim, com tanta clareza. Ele falou assim: eu não posso mais me furtar a isso. E ele era um católico convicto, tá? Ele era um cara extremamente espiritualizado. Mas aí, quando ele viu, ele falou assim: peraí, entendi que a verdade ela se estende por mais um campo. E aí ele pergunta, né, se tem alguma outra coisa. Tem. Então você tem um corpo material, tangível, e você tem um corpo sutil, que é um perispírito. Para eu começar a arranhar o entendimento disso, demorou uns 5 anos na doutrina, uns 5, 6 anos, pelo menos, para eu começar a entender o que era o perispírito. Foi difícil. Aí eu participei da evangelização infantil, aí você faz os bonequinhos lá, aí corpo físico, perispírito, espírito, né? Aí você vai entendendo aquilo, mas foi assim, demorou, porque o que acontece? E aí eu vou puxando tudo que eu já entendi.
Para o espírito se manifestar, ele precisa da matéria. Dentro da faixa de elevação espiritual que a gente conhece. Então, para você manifestar, você precisa da matéria. Sempre dessa matéria tangível? Não. Eu posso ter uma matéria mais sutil, que é o corpo espiritual. A gente não vai adentrar muito isso, e esse corpo espiritual tem múltiplas camadas, né? A mais próxima do corpo físico é chamada de duplo etéreo. E aí eu vou falar uma coisa, eu sou professor de biologia, e eu tenho uma coisa que eu sei que o ensino de biologia é tortuoso para os alunos meus, que a cada aula são 10 nomes novos. Porque eu não posso falar aquela coisinha ali embaixo do fígado, meio verde, tem que falar vesícula, biliar, se possível, para eu conseguir referenciar a função, mas é muito nome. Então, quando você institui um conhecimento novo, você tem que nomear as coisas. E nota, o Espiritismo, ele não é um conhecimento que surgiu com Allan Kardec. Ele é um conhecimento que vem da espiritualidade. Então, eles trazem as ideias e as nomenclaturas já existentes, né? Então, eu tenho isso. Então, eu tenho o duplo etéreo, fica mais perto do corpo. Quando o espírito desencarna, esse duplo etéreo fica junto com o corpo, e o espírito leva o resto do corpo material, e o espírito vão embora. Existem fios que ligam, então. Então, para que o espírito possa se manifestar, abrir e fechar a minha mão, eu tenho a vontade do espírito, que é emanada aqui por dentro, passa por esses corpos, né, desse perispírito, e chegam até o meu corpo, para fazer esse movimento. Quando eu tenho uma coisa tocando aqui toca, tal, vai todo o meu cérebro, aí vai, passa pelo perispírito e chega até o espírito. Quem é o centro? É o espírito. Mas para que eu haja essa manifestação, eu tenho essas questões. E aí, quando a gente vai estudando mais um pouco, a gente vai adensando o conhecimento, esse perispírito, ele guarda todas as minhas memórias encarnatórias. Aliás, todas as minhas memórias de vivência espiritual, fora do corpo ou no corpo. Ele guarda tudo. Então, ele não é só um corpo físico como esse que eu estou carregando. Ele é muito mais que isso. Só que é óbvio que, assim, quando a gente vai afundando, a gente vai perguntando, tem uma hora que o Espírito fala assim, isso aqui você não precisa saber agora. Não precisa. Essa parte aqui, até aqui está bom. Até aqui é importante. E no final da palestra a gente vai conversar um pouco, mais para o finalzinho, a gente vai conversar um pouco por que esse conhecimento, até aqui onde a gente está, é importante para a gente, né? Toca a gente em uma série de coisas. Então eu falo, a alma é independente do princípio vital? Não. Para você ter um corpo animado, você tem que ter um princípio vital, você tem que ter algo que consiga animar ele, né? Pode existir, pode o corpo existir sem a alma? Se eu fosse, antes da leitura, eu falava, não, mas pode. Teve agora nos Estados Unidos, uma experiência que eu soube, uma pessoa teve morte cerebral, um garoto, acho que era 28 anos, ele tinha um bom corpo, entendeu? E a família doou o corpo para a ciência. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram o corpo desse garoto, mantiveram essas células vivas, quer dizer, o espírito já tinha ido embora, não estava mais lá, já tinha deslocado todos os laços, mas o corpo, as células continuavam vivas porque mantiveram o coração artificial, o pulmão artificial e tudo mais. E aí eles fizeram uma cirurgia, fizeram uma terapia genética e depois fizeram uma cirurgia nele para botar um rim de porco nele. Esse corpo viveu por 1 mês com esse rim de porco. A ideia deles era entender se era possível um transplante de rim no corpo humano, aí ver índices como os glóbulos brancos, ver se tinha algum ataque do sistema de defesa contra o rim, né?
tentar ver se o rim estava funcionando a partir da urina que ele criava. Então, hidratava ele, viu que saía, né, botava uma cana. Então, eles mexeram nesse corpo durante um mês, num propósito científico claro, né? Talvez o corpo até vivesse mais tempo, porque eles tinham um protocolo de finalização da parcela. Então, a família doou durante um mês e a família ia enterrar o corpo, tá? Tipo assim, depois do processo. Então, terminou um mês, acho que foi um mês ou 2 meses, terminou esse prazo, eles finalizaram o experimento, desligaram as máquinas, as células morreram, eles entregaram o corpo. Porque, obviamente, se você conseguir fazer um transplante de rim no corpo humano, não faltará rim na humanidade, né? Porque tem porco, né? Porcos já são mortos por outras razões, né? Vai sobrar rim. Então, isso é uma proposta. Mas nota, esse corpo foi mantido vivo durante 2 meses, sem espírito. Estou trazendo um exemplo que reforça o que o espírito falou lá em 1800. Na época de Kardec, não tinha como. Não tinha equipamento para manter um corpo vivo. Não tinha. Mas ele já estava olhando lá na frente que pode, né? Mas ele fala que é uma massa amorfa, né? Uma hora, né, isso vai se desgastando, as células vão se desorganizando e elas morrem. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simplesmente uma massa de carne sem inteligência. O que acontece? Quando a gente vai estudando a biologia, a gente sabe que tem seres unicelulares. Eles têm um princípio espiritual ali, né? Mas parece, quando você olha no microscópio, parece uma maquininha, parece um robozinho. Anda para lá, estica o negócio, aí volta para cá. Eles todos agem iguaizinhos, né? Rodopiando. Você pega uma gota de água ali do jardim, está cheio assim de ser unicelular, cheio. Faz uma culturazinha só para aumentar a quantidade para você ver, pronto. Então, assim, essa é uma condição que existe, né? Um espírito pode encarnar a um tempo em 2 corpos diferentes? Não. Porque o objetivo da encarnação, que é o princípio, que foi o princípio desse capítulo, não é esse. Por que você encarna? Você encarna para aprender, você está em 2 corpos, né? A gente nem tem essa plasticidade. A gente com um corpo só já se mete em confusões tão grandes, né? Imagina animando 2, né? Uma confusão que é dada. Não é possível. Então a gente anima um corpo só. Então, esse corpo que a gente está animando é uma questão. Por que ele pergunta isso? Porque existiram casos, até de santos católicos, né? Em nosso caso, na doutrina espírita de Eurípides Barçanufo, que houve um momento chamado de bicorporiedade. Ou seja, o espírito está aqui no corpo e ele baixa a cabeça e ele vai lá em Minas Gerais e se materializa lá. Então o espírito, ele faz um fenômeno de materialização nesse ambiente. E ali as pessoas podem ver, tocar nele. Não é um fenômeno comum, mas acontece. Eurípides Barçanufo, como era médico, e aí na cidade dele, uma cidade do interior, né, de Minas, não tinha como as pessoas terem acesso a hospitais, e às vezes tinha uma mulher tendo um parto, então é uma questão iminente, tem que ter um médico lá para ajudar numa complicação. E ele estava dando aula na escola dele, ele baixava a cabeça e ficava parado. Então ele ia em espírito, materializava, fazia o parto e voltava. Mas isso não é um fenômeno comum. Materialização é um fenômeno que pode acontecer. Um espírito pode se adensar, arrumar fluido do ambiente, de médiuns, de efeitos físicos e se materializar. Isso pode acontecer, né? Mas a bicorporiedade é de um espírito encarnado. Então você teria, entre aspas, 2 corpos. O corpo que ele se apresenta nesse local e o corpo físico que ficou no local anterior. Então,
É possível, né, esse fenômeno, mas não é um fenômeno comum. Tá? E nota, Eurípides de Barçanufo fazia isso não por brincadeira, ele fazia com um propósito claro, que era atender as pessoas. O que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma um princípio de vida material? E aí, o que deve pensar daqueles que consideram a alma um princípio da vida material? É uma questão de palavras. E aí entra naquela questão lá do início. A nossa nomenclatura é pobre. Então, a alma, se você interpretar que a alma é o fluido vital, que a gente chama que é o fluido que consegue animar um corpo, ajudar esse espírito a conseguir controlar esse corpo junto com o perispírito, se você definir a alma como isso, então sim. Então a alma para você vai ser isso. Para a doutrina espírita, a alma é o espírito encarnado. Então o que você acha disso? Eu acho que eles usam a mesma palavra que você para descrever outra coisa. É isso que os espíritos vão falar. Eles vão falar várias vezes para Kardec nas próximas questões. Alguns espíritos, antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica, emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Os espíritos respondem, né? Tudo depende da acepção das palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa. Ele pergunta, por que você não tem uma palavra para cada coisa? Então tem filósofos que eles estavam falando de uma coisa, de um todo universal, onde você pegava uma parte desse todo e conseguia vir para o corpo. Se você estiver falando de princípio vital, é um conhecimento válido, né? O que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes, quando são os músculos presididos assim a cada uma função do corpo? Ainda isso depende do sentido que empregaste. Então vai depender do sentido. Se você tiver a alma como outra questão que não o espírito encarnado, essa definição vai valer para essa palavra, né? Tem uma definição em inglês que não faz sentido nenhum para a gente, né? Porque é uma definição de origem real, né? Que é usada nos Estados Unidos, que é you have to put the shoes of them, ou of this girl, que é botar os sapatos dela. A expressão é essa, você tem que botar os sapatos dele. Eu já via, ficar vendo série em inglês, né, ficar treinando e tal. E aí, quando falava isso, eu falava, que diacho é esse? Que o cara vai botar os sapatos? Que eu entendi, o cara estava falando, mas não entendi o sentido. Então, o sentido dessa frase, que é uma frase longa, ele tem que falar, você tem que se botar no lugar do outro, botar o sapato dele, ver onde dói, como aperta, né, como tudo. Então, assim, quase como se você tivesse empatia plena por ele, você viver a vida dele para entender o que ele está falando, para entender o que está acontecendo. Se você fala isso para um americano, faz total sentido. Total sentido. Até uma criança, 9, 10 anos, vai te entender. Você fala isso, traduz e fala para um brasileiro, não faz sentido nenhum botar o sapato dele que você está falando. Então, essa conotação até de expressões, do conhecimento, desse adensamento da ideia, ele tem que ter uma coordenação. E aí, tem uma frase, uma pergunta aqui de Kardec. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Alguns espíritos deram a definição que a alma ocupava várias partes do corpo e tal. O espírito mais esclarecido falou assim, eles deram, mas é porque eles não tinham conhecimento. Eles não tinham esse conhecimento. E aí vem uma questão que esse estudo daria, né, uma outra palestra, só essa pergunta daria outra palestra. Existem espíritos de várias categorias, como a gente já viu em outras partes, a parte anterior do livro dos espíritos, que se você perguntar, eles respondem. O que você acha disso? Eu acho isso. Eles têm um descomprometimento tão grande com a verdade, que eles falam de qualquer coisa. E eles respondem. Ah, você acha? Acho. Acho o quê? Ah, não sei, acho que não é bom, não. Já viu pessoa que sempre tem uma opinião sobre tudo? Nunca, em nenhum momento ela fala assim, eu não sei sobre esse assunto, ou então tem que pensar melhor. Não fala isso.
Sempre tem uma opinião. Então, quando essa pessoa desencarnar, ela vai sempre ter uma opinião, não importa se é verdade ou não. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essas consultas espirituais, né? Então, sempre centros mais sérios, condições mais relativas, porque espíritos podem falsear a verdade. Não é porque eles são espíritos que eles vão trazer a verdade necessariamente. Eles são espíritos. Eles podem ser espíritos com dificuldades também, em termos de evolução espiritual. Alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é o exterior ou circunvolve o corpo? A alma não se acha encerrada no corpo, qual o pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como luz através de um globo de vidro. É uma ideia que os espíritos trazem. Então, a alma está presa no corpo? Não, presa ela não está, ela está ligada. E aí tem uma diferença muito grande. Ela está ligada ao corpo, né? Mais à frente, quando falar de sonhos aqui no Livro dos Espíritos, com uma série de coisas, ele vai falar que quando você dorme, né, o teu corpo fica e o teu espírito vai. E aí, por isso, a importância de fazer uma prece antes de dormir, e fazer uma prece quando acordar, porque se você não faz uma prece antes de dormir, eu falo por mim também, que às vezes eu esqueço, aquele cansaço, oh, Deus me ajude, né? Então, por quê? Uma prece realmente, né? Por que você tem que fazer isso? Porque você vai, e aí você pode ir para um lugar onde você tem mais afinidade, né? A gente fala, aí depois no livro dos médiuns vai falar, tem horas que o espírito, você acorda e parece que você não dormiu, está cansado. O que você foi fazer à noite? Sei lá. Depende de onde você tem afinidade. Então, pode ser que você tenha gastado sua energia espiritual até com viciações que você tem, porque todos nós temos dificuldade, né? Por isso estamos num planeta de provas e expiações, a não ser que tenhamos um espírito iluminado entre nós, pode acontecer, mas são poucos no planeta, né? Então, que dizes dessa outra teoria, da qual a alma, numa criança, se vai completando em cada período da vida? E aí ele fala que não, que a alma já está encarnada logo no princípio e tal, etc. Mas eu achei interessante, porque é uma observação. E aí, aqui no Livro dos Espíritos, eles só falam que a alma está encarnada no início. Em outros livros, eles vão falar que o espírito, quando encarna, ele vai se manifestando devagarzinho. Então, de 0 a 7 anos, a criança é realmente mais maleável, porque o espírito não está totalmente grudado no corpo. E por isso ela pode ser mais influenciada, mais educada, mais conduzida. De 7 até uns 14, ela vai se manifestando como ela é em espírito. Aí a gente fala assim, agora veio a adolescência. Não, agora veio o espírito. Que você ter feito um bom trabalho dos 0 aos 7 anos. Porque ele vai vir. Mas ele já estava encarnado aos 0 anos. Ele já estava lá, ele só não estava totalmente manifestado. Porque o corpo vai amadurecendo. O corpo físico vai amadurecendo. Uma criança não consegue pensar tão rapidamente quanto um adulto. Eu sei que existem exceções, né? Às vezes você pega uma criança superdotada, acho que tinha um garoto da Itália, que o motorista carregava os livros dele de matemática, ele não conseguia carregar os livros, não tinha força para carregar os livros, mas ele estava frequentando a faculdade por liberação judicial, porque ele tinha uma sumidade em matemática, acho que ele tinha 10 anos. Há exceções, mas as exceções não são a regra geral, né? A regra geral, encarnou, vai se adaptando àquele corpo, então, etc. Mas aí a gente tem percebido, né, acho que vocês todos têm contato com crianças, tem encarnado realmente espíritos inteligentes, rápidos, né? E a tendência é isso ir continuando, né? De acordo com a ordem planetária, né, desse tipo de encarnação. Porque todos os espíritos não se definem do mesmo modo a alma. Porque os espíritos têm gradações diferentes, nem todo mundo tem o conhecimento. Se eu perguntar para ele, talvez, como é que faz um bolo, ele vai me responder de uma forma.
Se eu perguntar para ela, que eu sei que faz bolos excelentes, ela vai responder bem melhor. Então, se eu perguntar em espírito para ele como faz um bolo, ele vai falar, junta uns ovos aí, umas farinhas. Não sei se ele sabe fazer um bolo, tomara que saiba. Se eu perguntar para ela, ela vai dar uma aula. Então, é assim com os espíritos também. Ele só está fora do corpo. Ele só está fora do corpo. Né? Aí, né, que se deve entender por alma do mundo, o princípio universal da vida e inteligência, da qual nascem as individualidades. Então, o que pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital? E aí ele vai falando sobre isso para tentar descortinar para a gente esse conhecimento da alma. Tem gente que quer crescer rápido. Então, assim, é isso que vai trazendo. E por que é importante ter esse conceito? Qual é a diferença na nossa vida entender que a alma é um espírito encarnado? E aí vem o cerne da doutrina espírita. Esse conceito da encarnação, ou seja, um espírito que estava no plano espiritual, veio, nasceu de um ventre de uma mulher, né? 0 anos, foi crescendo e tal, e hoje se expressa e tal, etc. Ele veio do plano espiritual, ele não foi criado naquele momento. Ele tem uma história, então nós temos uma história. Não é de agora. Então, as dificuldades e as facilidades que a gente tem, elas não são desse momento, elas vêm conosco. E aí a gente pode ter várias conotações, né? Que, obviamente, as várias palestras do Livro dos Espíritos vão explorar. Mas uma das conotações é, por exemplo, já percebeu que a gente sempre cai nos mesmos buracos? Parece que a gente está andando em círculo. E a gente se arrebenta nos mesmos pontos. Mas, cara, eu não tenho disciplina para isso. Não, você não tem. Por causa da biologia, né? Eu estava estudando uma vez memória e eu descobri mesmo, que o nosso cérebro, ele inventa. Ele inventa. Se ele não lembra, ele inventa. E aí, depois que eu descobri isso ficou muito mais fácil para mim, porque assim, eu não sei onde está a chave do carro. Na minha cabeça, ela estava aqui em cima. Mas isso pode ser uma memória anterior, ele inventou. Porque ele falou, não sei onde está, vou inventar. E inventa. Porque a gente está aqui, a gente tem a memória lá atrás, a gente tenta lembrar, a gente recorda de outros dias. Aí eu deixei em cima dessa mesa, é um absurdo, como é que sumiu a chave? Aí você vai, briga com todo mundo e a chave está lá no banheiro. Depois que eu soube que eu tinha que duvidar da minha memória, eu olho assim, eu achava que ela estava aqui em cima, mas obviamente ela não está, porque eu não a vejo. Então não adianta brigar com ninguém, mas eu achava. Então você vai fazendo. Esse conhecimento bobo de memória, já me ajuda no cotidiano. Agora, o conhecimento do que é a alma, que você é um ser encarnado, que você é um espírito imortal, que tudo que acontece na sua vida tem uma programação, que você está aqui para aprender, que existe um Deus bom e justo que está conduzindo e ajudando a conduzir, junto com vários espíritos bons que orientam a sua vida. Isso faz toda a diferença. E se não está fazendo a diferença, a gente tem que rever nosso pensamento. E começar a fazer essa leitura do mundo a partir desse conhecimento. Então, hoje foi o meu primeiro dia de trabalho, estava de férias, entre aspas, estava de férias, mas eu voltei para o primeiro dia de trabalho. É óbvio que você chega, você já senta, você fala... Tinha uns amigos meus comentando, queria ser rico, não queria voltar no WhatsApp, né? Mas você, quando está ali, você sente uma série de coisas. É óbvio que não é o lugar mais confortável, você queria estar deitado, qualquer coisa. Mas você tem que trabalhar, vai trabalhar. E aí já começa aquelas coisas, o pensamento já começa, fulano falou isso por causa disso. Eu falei, cara, eu vou tranquilizar meu pensamento.
nada do que eu estou vendo aqui está realmente acontecendo, é tudo coisa na minha cabeça, eu vou trabalhar. Aí teve uma reunião, teve umas coisas, mas quando a gente vai se lidando com isso, às vezes aquela tempestade que a gente está vindo, está ali no horizonte. Quando foi? Acho que foi segunda-feira agora. Estava preto o céu aqui para Taquara, preto mesmo. Eu moro mais lá para o início de Jacarepaguá. Estava preto aqui para Taquara e tal. Aí você pensa assim, vai chover, meu Deus, não sei o que, olha só e tal. Cara, não caiu quase nenhuma gota, quase não choveu segunda-feira. Depois choveu, né? Mas segunda-feira não choveu. Então a gente tem que começar a pegar esse conhecimento e falar assim, pô, Deus está me conduzindo. Calma, eu sou um espírito encarnado. Eu tenho que aprender algumas coisas. Então eu vou passar por dificuldades, mas será que vai ser essa? Não sei. Não por acaso, né? Hoje a gente estava comentando, eu e uma amiga minha, de um professor que trabalhou com a gente, que é muito controlador. Ele é muito controlador. Ele tem uma planilha para os gastos dele, que é uma planilha, eu não sei se vocês já viram isso, dá até uma inveja assim da organização dele. É uma planilha dinâmica. São 4 ou 5 planilhas de Excel em sequência. Então ele põe um dado aqui, ele se repercute nas outras tabelas. É uma coisa assim, é quase mágica, sabe? Eu sei que tem uma metodologia, mas me parece mágica, sabe? Ele põe o número. Caraca! Aí eu não consigo nem anotar os gastos do mês, às vezes, cara, é uma confusão na minha cabeça, né? Mas ele é exímio. Mas ele tem uma necessidade de controlar a vida dele. Então ele controla o gasto, controla isso aqui, porque aqui não sei o quê. E aí a esposa dele vai para o supermercado, ela fala assim, a gente pode comprar isso? Ele olha a tabela, fala, pode comprar. Eu falei, você está maluco? Mas é o jeito dele viver. Aí, as experiências vêm na vida, né? Porque esse excesso de controle leva a uma série de coisas, leva a ansiedade, é uma insegurança grande que ele tem. Eu já conheço ele, assim, um tempo. E ele tem essas dificuldades, a gente tem as nossas. E agora ele vai ter um filho. A cabeça dele já está girando. E nem nasceu, mas já está acelerada, porque ele está naquela coisa, meu Deus, vai nascer. Foi muito rápido, e aí não sei o quê. Porque se tem um momento que a sua vida vira de cabeça para baixo, é ter filho. Você perdeu o controle. Deus falou assim, você nunca esteve no controle, quer ver eu te provar? Olha só, pega esse bebê. Cara, você pega um bebê no colo, você olha assim e fala, e agora? Aí o bebê te olha, você fala assim, não sei o que fazer. Entendeu? Então, assim, essa condição, é exatamente essas experiências são necessárias. E olha, eu estou falando de uma experiência que, tomara Deus, né? A curto prazo seja muito prazerosa para ele, né? Para mim foi, mas você fica no desespero. Você não sabe, você fala, meu Deus, é pequeno demais. Você já teve um filhote de cachorro, nem se compara, 20 meses mais trabalho. Depende de você para tudo e qualquer coisa. Ele não, se você botar no berço, tem que botar de ladinho para não virar. Caralho, você fala, e agora? Não vou dormir então, né? Vou ficar segurando aqui assim, parado, né? Então, assim, essas experiências vêm. Vêm outras experiências também. Vêm outras experiências. Algumas não tão prazerosas a curto prazo, né? A minha esposa, posso falar aqui tranquilamente, minha esposa é católica, né? Então ela gosta de alguns canais que falam não sei o quê, e aí às vezes eu fico vendo com ela, né? E aí ela estava vendo um lá, era um garoto que ele tinha tido uma paralisia, ele teve um AVC, né? E teve uma paralisia corporal. E aí ele estava relatando lá, né? Da experiência que ele teve, da ligação que ele teve. E aí ele começou a falar sobre isso, né? Tudo bem, né? Hoje eu posso trazer essa nomenclatura. Ele era um case de sucesso, né? Que estava sendo apresentado no canal e tudo bem. E ele falou assim, eu nunca orei tão bem quanto eu orei nessa situação. Eu nunca me senti tão próximo a Deus como eu me senti
nessa situação. A fala dele, né? Se hoje me falasse para voltar atrás e que isso não acontecesse, eu não ia querer. Eu queria que acontecesse. Pois ele me fez entender coisas que eu não entendia. E esse braço dele está paralisado. Tipo aquele braço que não consegue se mover, está com pouco movimento e tal. Então você vai vendo uma experiência que, por esse olhar, entendeu? Obviamente, esse conhecimento da encarnação, que você vê, que você é um espírito encarnado, você está passando aquilo porque você precisa, calma, né? Já vem há muito tempo. Não a ideia da encarnação, mas Jesus já falava, né? Se um braço é motivo de escândalo, cortai-o e lançai longe. Melhor que você entre no reino dos céus sem um braço, do que ter um braço e ser tacado num fogo eterno. Então, assim, esse conhecimento já vem vindo, mas a gente precisa de mais coisas. A gente não entendeu. A gente está encarnando há várias encarnações, ouvindo falar sobre Jesus, e a gente não entendeu. Então, que nessa encarnação a gente possa transformar esse conhecimento em cotidiano. Mas eu vou te falar, é sempre o estudo. Que a gente estude cada vez mais, escute mais, vai ver palestra no YouTube, vem aqui, vai para os cursos, aí fala com o Dr. Remo, não sei o quê. Porque você começa a transformar o seu pensamento. Teve um estudo de uma palestra aqui, acho que deve ter uns 7 anos atrás, que a palestrante falou tão bem de cuidar da casa, mas falou muito bem mesmo, porque ela queria colocar essa ideia. Quando você pensa no ambiente que você está na sua casa, você plasma como o seu espírito não está preso ao seu corpo, ele se manifesta. Então, se eu pensar mal dentro da minha casa, aquilo fica gravado nas paredes, e se eu pensar bem, aquilo fica gravado nas paredes também. E aí ela foi na ferida, né? Então, quando varrer o chão, varre com sentimento. Quando for fazer uma coisa da casa, faz com amor, porque isso vai voltar para você e para os seus. Você tá entendendo? Óbvio que ela chegou, não daria para eu fazer o que ela fez, né? Ela trouxe essa 1 hora para chegar nesse conhecimento. Mas de onde ela está tirando isso? Você é um espírito encarnado. Você encarnou no planeta para aprender. Então, se é para varrer um chão, varre com amor, porque é disso que você precisa. Parece que é pouca coisa, mas isso vai te estruturando. Você fala assim, não, então vou me dedicar. Já que é para fazer, eu vou fazer bem feito. Você vai ter que varrer, não é uma coisa que você não vai ter que fazer, você vai ter que fazer. Então faz com amor, faz bem feito, que as coisas vão se orientando. E a gente vai se organizando, vai pensando, e vai começando a controlar nosso pensamento. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, a Dirce pode falar mais que eu, que ela está mais tempo na Casa do Caminho. Eu estou falando isso para vocês, quando eu sair daquela porta, meu pensamento já... aí já vem o mundo, aí pensa nas coisas, confusão, não sei o quê. Então, o que eu fiz por muitos anos, né? E agora vou voltar a fazer. Eu tenho vindo todos os sábados, né? Já há bastante tempo. Quero voltar a vir também todas as quintas-feiras. Mas qual é a diferença? É porque a gente precisa ser lembrado. Então, você entra na Casa do Caminho, aí você tem essa ambiência, né? Você chega aqui, parece que até a tua musculatura, eu sinto isso, a tua musculatura relaxa, parece que você está sendo abraçado, você, calma, vai dar tudo certo, vai dar 3 tapinhas, né? Eu sinto isso. Aí você senta aqui, aí escuta, olha, estou falando para vocês o que eu escutei há 7 anos, aí você relembra, olha só, tem que fazer com amor, né? Não tenho feito, aí você vai, né, se controlando, porque, né, a minha esposa é católica, fala que ela tem que ir na missa todo domingo. Eu falo, você tem que ir mesmo. Você vai renovando aquilo. Tem que ser uma pílula pelo menos semanal, para você ficar começando a densar isso dentro de você. Aí, eu sei que
quando a gente sair daqui, a mente, né? Aí você sai, chove, sai correndo pro carro, aí abre o carro, aí o cara buzina. A gente sabe como é que é o mundo. Mas os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, porque temos um anjo guardião, temos um espírito dedicado a nós nessa vida, para que a gente dê certo. Quando você se acalmar, se você faz um culto no lar, se você faz prece, ele começa a relembrar para você, lembra? E não é de mim, né? Porque eu estou aqui, eu nem planejei para fazer isso. Lembra que você ouviu na Casa do Caminho que era para você fazer com amor? E aquele pensamento vem. Aí você vai se reformulando e tal. Aí você bate 10 anos, 10 anos na Casa do Caminho, nessa manutenção, né? E aí você olha para trás, quando você está começando a se trabalhar e tal, você olha para trás e fala assim, eu não sou mais aquela pessoa. Tudo bem, ainda falta muito, mas, quilômetros. Mas eu não sou mais aquele. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque somos espíritos encarnados. Porque estamos no planeta para evoluir. Temos anjos guardiões, temos protetores. Nós temos que fazer as coisas da melhor maneira possível. É nesses tijolinhos que a gente vai construir a sua encarnação. Não é... às vezes, pode ser também, mas às vezes os grandes sacrifícios, eles são construídos por pequenos tijolos. A gente fala, né, de Francisco de Assis, e realmente ele é um grande espírito. Ele foi, o livro de Miramês fala que ele foi João, o evangelista, João, aquele apóstolo, reencarnou como Francisco, né? Francisco de Assis por Miramês. Mas a gente esquece da mãe dele, que orava todas as noites para que São Francisco se convertesse. Todas as noites. Então a gente olha as coisas, né, de um prisma que, às vezes, sim, Francisco fez grandes coisas, é inegável. Né, até hoje, né, alguns amigos meus já foram a Assis e falam que eles sentem a vibração. Você imagina o que era esse espírito encarnado. Mas a mãe dele estava lá zelando por ele. Então, como a gente não é Francisco de Assis ainda, eu pelo menos não, que a gente construa a nossa encarnação nas pequenas boas ações, no reforço da prece, no reforço do culto do lar, na prece, vindo às casas espíritas, ouvindo estudos espíritas, refletindo sobre eles e botando em prática em nossa vida. Porque aí sim, nesse momento, você vai se sentir que você é um espírito encarnado e isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Tá bom? Muito obrigado, muito amor a todos. Que assim possa ser. Graças. E agora, nesse momento, nós vamos iniciar o estudo do Evangelho. No capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, nos itens 11, 12 e 13, que começa as instruções dos espíritos, com o título de O Orgulho e a Humildade. E quem traz para a gente essa mensagem é Lacordaire, em 1863. Eu não tenho como ler todos os itens, 11, 12 e 13, mas eu escolhi um trecho de cada item 11 e 12 e vou ler o item 13 em sua completude. E depois, durante o passe, a gente faz o comentário. No item 11, existe um parágrafo que fala da humildade. E todos vós que sofreis injustiças dos homens, sedes indulgentes com as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis isentos de erros. Isso é caridade, mas também é humildade.
No item 12. Não podeis ser felizes sem benevolência mútua, não podeis ser felizes sem benevolência mútua, mas com a benevolência pode existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quereis que as suas funestas consequências se perpetuem. Só existe um meio que vos oferece essa oportunidade, mas ele é infalível. Tomai a lei do Cristo, lei que haveis repelido ou falseado na sua interpretação como regra invariável da vossa conduta. E no item 13 tem o título Missão do Homem Inteligente na Terra, trazido por Ferdinando, espírito protetor, em 1862, em Bordeaux. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências da Terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, é porque quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias ao vosso redor e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não torna patente o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu ajudante não lhe indica que ele deve cavar a terra? E o que dirias se esse ajudante, em vez de cavar, erguesse a enxada para ferir o jardineiro? Dirias que isso é horrível e que ele merece ser mandado embora. Muito bem, não ocorre o mesmo com aquele que se utiliza da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus semelhantes? Não ergue ele contra o seu Senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele o direito ao salário prometido ou, ao contrário, merece ser mandado embora no jardim? E o será, não o duvideis, e viverá existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é cheia de méritos para o futuro, desde que seja bem empregada. Se todos os homens que são bem dotados em inteligência se servissem dela de acordo com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos para fazer a humanidade avançar seria fácil. Infelizmente, muitos a transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência, como de todas as suas faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. E agora, nesse momento, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Vamos iniciar o momento do passe. As luzes vão se apagar, os médiuns vão se levantar e a gente vai fazer uma prece para dar início a esse momento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem.
que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Estamos muito longe dos ensinamentos de Jesus sobre a humildade. Esquecemos os exemplos de humildade que temos recebido, principalmente do próprio Jesus. Queremos ser caridosos, porém, podemos fazer a caridade sem humildade? Não. Pois, para fazermos a caridade da forma correta, devemos nos sentir todos iguais, irmãos em Deus, e dessa forma pensarmos em ajudarmos mutuamente. Sem humildade, Lacordaire nos diz que nos enfeitamos de virtudes que não temos, como se colocássemos uma roupa para esconder nossas deformidades. E o contrário da humildade é o orgulho. Então, se esquecemos de ser humildes, somos orgulhosos, sim. Nos achamos melhores que os outros, com mais poderes, privilégios e condições de vida. O poder é uma casca de banana, que junto do nosso orgulho perdemos o reino dos céus, que Jesus prometeu aos mais pobres. Porque as pessoas acham que conseguem riquezas pelo seu mérito e não pensam que todas as coisas são dadas por Deus e por Ele poderá ser tirado. Ninguém é melhor do que ninguém. Parece óbvio, mas nosso orgulho ainda nos cega e nos enche de arrogância e prepotência. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos são feitos da mesma massa. Nossos títulos e nomes em nada nos modificam, eles ficarão no túmulo. Assim nos diz Lacordaire. Diz ainda que o título de nobreza serão a caridade e a humildade. E se Jesus viesse novamente, pobre, sem casa, sem trabalho, junto dos doentes, e falamos que devemos cuidar dos pobres, nós iremos novamente levá-lo à crucificação, pois iríamos julgá-lo e nos sentirmos melhores que o próprio Cristo. Ainda temos o bezerro de ouro, que cada um adapta aos seus gostos e pensamentos. Por isso é perigoso andarmos sem as diretrizes de Jesus, cegos e cheios de si. Que possamos olhar para dentro de nós, buscar ter humildade no coração, generosidade, fazer o bem e ainda destruir os altares que erguemos ao orgulho. E nesse momento, vamos continuar com essa vibração, com os nossos pensamentos, para que o plano espiritual possa se manifestar com a psicofonia. E diante dessas duas chagas, a humanidade ainda está muito aquém dos propósitos de chegar à perfeição relativa. Temos que trabalhar muito em nossos espíritos imortais, as qualidades necessárias, aquelas que levaremos conosco quando deixarmos o corpo físico. Porque todos nós que aqui estamos por alguma razão, para nos melhorarmos, para perder velhos hábitos, para lutar e adquirir as virtudes necessárias. E o Evangelho aí está, todo pautado, na lei de amor e de caridade. Que nós olhemos os nossos irmãos com bondade, que nós tenhamos empatia com a dor do outro, nos colocando sim no lugar dele, para saber como é que agiríamos diante dessa dor, desse sofrimento.
Porque é muito fácil nós apontarmos o erro do outro, sem nos observarmos, sem ver aquilo que é necessário trabalhar em nós, que é a nossa reforma interior. E a doutrina aí está tão bem pautada em todos os princípios necessários para que nós possamos construir um mundo melhor a partir dos nossos atos, dos nossos pensamentos e sentimentos. E busquemos em Jesus esse roteiro, que tão bem explicou como é que nós deveríamos nos conduzir na vida e ainda hoje não o realizamos. Buscamos nos adequar a atitudes que nos são convenientes, porque é muito fácil você apontar o erro no outro. O difícil é você se olhar no espelho e ver o que tem que trabalhar em si. Mas Jesus não nos julga. Ele pacientemente espera que cada um reflita sobre os seus atos e busque se modificar. Porque o desejo do Pai é esse, que nós, a cada dia, sejamos melhores. E esse exercício somos nós que iremos realizar. Essa modificação seremos nós que iremos realizar. E o Pai nos espera amorosamente. E ai dos homens se não fossem a paciência de Deus para com todos. Então vamos aproveitar a vida, vamos vivê-la assim, com equilíbrio, com harmonia, sabendo que tudo está certo, que tudo está de acordo com o que o Pai deseja, que nós não temos o controle de nada, que todos nós estamos sob a supervisão e sobre o olhar do Pai. E vamos lutar sim contra o homem velho que ainda existe em nós, para que a cada dia estejamos melhores. E assim, meus irmãos, que todos possam sair daqui levando a certeza de que Deus é Pai, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é perdão. E que a luz que emana do coração de nosso Pai possa iluminar o caminho de cada um, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos aqui nessa casa bendita, tendo a oportunidade de estudar, tendo a oportunidade de aprender, para que a gente possa evoluir, nem que seja um pouco, para que a gente possa sair dessa encarnação melhores. Agradecemos, Senhor, a Ti e pedimos que o Senhor conduza as nossas vidas no caminho do bem. Pedimos também por essa casa que tanto nos ajuda, que ela possa continuar crescendo com o estudo, com o trabalho no bem e com tudo que acontece de tarefas e atividades aqui dentro, pois é o nosso porto seguro. Abençoe a todos que estão aqui presentes e pedimos a permissão para encerrarmos a palestra e o trabalho da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.